Violência e crimes perversos e Já. não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Deu certo. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Acabou de começar o Além do Crime Podcast. Eu sou Bruna Chagas. Como estão vocês? Tudo bem? Hoje é um pouco diferente. É Halloween, como eu já tinha combinado com vocês. Ai, cadê meu chapéu? Daqui a pouco eu pego. É loucura total, gente. Mas hoje é diferente. Por quê? A gente está aqui com vários convidados bacanas. Trícia Tadros, bem-vinda. Voltou de São Paulo! Também Danilo Aerosa. Daqui a pouco eu vou ler direitinho, tá, Rodrigo? As biografias de vocês. E a nossa querida apresentadora e drag queen, Tia Nicole, bem-vinda também. E o Fábio Augusto foi parar em outro endereço, mas já o rei dos cemitérios estará terror, aqui. gente, é terror. Olha, seu Cassiano derrubou a Gente. abóbora. Vocês estão vendo. Deixa eu buscar a abóbora Hoje é o aqui. Halloween, é o Dia das Bruxas. Hoje o negócio já tá a bruxa tá pesado, solta. está solta. Mas, gente, espero que vocês gostem. Hoje o programa vai ser bem interessante. A gente vai contar alguns causos sobrenaturais aqui de Manaus. E também a gente vai falar um pouco de filmes de terror que marcaram gerações aí. Por isso que a gente trouxe essa turma aqui, né? E para começar, lembrando, sigam a gente no @Além do Crime Podcast no Instagram. Sigam a gente aí, ó, mandem comentários, o chat ao vivo, por favor, no YouTube do D24. E, claro, muito obrigada para quem está assistindo a gente pela televisão, TV Record News Diário, no canal 27.1 aberto e 78 NET. Gente, é muito importante hoje. Eu sempre quis fazer um Halloween no Além do Crime, porque a gente já fala tanto de crime, né? Todos os dias, o dia todo a gente vê na televisão. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fantasmas. E aí, vocês acreditam em fantasmas? Nossos convidados, né, Trícia? Vocês acreditam em fantasmas? Vamos começar assim. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria, Bruna Chagas, de tirar uma dúvida de todos os nossos telespectadores a respeito de se o Halloween é pecado, se não é pecado. E aqui a gente tem um depoimento que eu vou já ler para vocês, né, do bispo da diocese, acho que do Michigan, alguma coisa assim, que é o lugar que mais temos festas de Halloween, explicando que o Halloween é só uma festa popular que antecede quer dizer, All Hallows Eve. Eve é véspera e All Hallows, todos os santos. É apenas uma festa que comemora a véspera do dia de todos os santos. Não é uma festa do mal, não é um pecado. Todos os cristãos estão liberados a participar dessa festa. Ela é uma festa correspondente ao carnaval, que é a última comemoração antes da quaresma. O Halloween seria a última comemoração antes do dia de todos os santos e o dia de finados, tá? Então aí, para quem tem dúvida se é uma festa do mal, se não é do mal, se pode deixar seus filhos comemorarem o Halloween. A gente pode anexar depois, botar o link na bio do vídeo dessa explicação, né? Para quem ainda tem algum receio, ficar tranquilo. Deixa o filho pegar o doce de Cosme e Damião. Eu não entendo, gente. É verdade. Não é, né? gente. É só uma manifestação cultura, né, cultural. gente? É cultura, é gente. divertido, né? Na verdade, se for por isso... Lúdica, né? Se a gente Exato. for ver, É uma coisa lúdica. né? Não envolve Você- crença, não envolve religião. Se No for próprio por- Estados Unidos tem muitas crianças ali que vão nas casas, né? Uma forma de você interagir e de você trabalhar para criança essa questão lúdica que muitas vezes Deixa aparecer curumim. bruxa, né? Olha, Não, eu e se já for por isso, o Natal também a gente não comemora, né? Que não foi aqui do Brasil, por exemplo. Tem muita gente que diz, não vou comemorar porque não é do Brasil. Sim, tem tantos outros feriados que nem são ou outras datas que não são daqui, a gente é feliz assim mesmo. Não, né? e tem datas que são, por exemplo, mexicanas, como o Dia dos Mortos, o Ai, Dia muito legal, dos, né? dos Pets, que são comemoradas em vários lugares do mundo, né? Na verdade, o Halloween não tem origem nos Estados Unidos, tá, gente?
Ele é de origem sim. irlandesa. Isso. E... Pode continuar. Não, é porque agora eu já queria passar pros causos, porque assim... Mas eu acho que a gente tem que apresentar um currículo. Bem Oi, lembrado, alô, Trícia, oi. tô com o currículo aqui, dá bem que a Trícia, porque eu já tô empolgada, gente, hoje eu tô, velocidade, eu vim da feira, inclusive, gente, eu convido vocês, em Feira do Livro do Sesc, até sábado, até domingo, à noite, viu, vale a pena. Pode fazer merchan, é? Pode fazer merchan? faz Depois, um pouquinho. depois eu faço. É, porque eu Jabá! pegando a minha colinha, Olha, pode fazer merchan. eu quero um convite especial pra essa festa do Sesc, hein? Olha aqui. Deixa eu Aqui. só abrir aqui. Vamos abrir. Não, gente, é isso mesmo, porque eu tô enrolando, porque eu tô atrás da colinha aqui. Mas participem lá da Feira do Sesc, lá no Vasco Vasques, entrada gratuita, o pessoal tá de cosplay. Fala 5 vezes bem rápido, Vasco Vasco. Ai, o Vasco Vasques. Olha, Bruna Chagas, você vai me levar nessa feira do Sesc? Vamos, por favor. Passei por Tá- lá, tava cheio lá. Tava sim, tá bem cheio. bacana. Inclusive, a homenageada a Leila Leong, maravilhosa. Olha, um beijo. maravilhosa. É jornalista, membro da Academia Amazonense de Letras. E atenção, povo do Sesc, Senac, Fé Comércio, estou muito magoada de não ter recebido o convite esse ano. Ai, né? Olha, uma cobrança, uma lavagem de roupa suja, do nada me falou isso. Ai, gente, eu tô presa nessa risada de bruxa, eu amo. Quero durante o programa todo. Mas agora eu vou apressar coisa séria. Bora. Séria porque a gente tá com um crítico de cinema aqui. É Titi. verdade. É. Gente, olha... Olha, o crítico de cinema gosta de bagunça. Mas também. olha, tu não vai ficar chateado comigo? Não, jamais. Gente. A risada, esse tipo de risada é boa pra quem Gente, gosta de um filme de Deixa eu terror. só falar uma Verdade. coisa pra vocês. É. Esse é um programa tão tenso, que a gente fala de crime, que a gente fala de feminicídio, Verdade. que ter um dia pra poder rir e fazer graça é muito bom. Então vamos lá, agora a parte séria, né? O Danilo Areosa Correto. é crítico de cinema associado à Abracine, né? Escreve para o Cine 7, um beijo pro Caio lá, desde 2015, onde ministra cursos e participa dos podcasts. É um dos organizadores do especial de horror do site. O cinema é um hobby que alimenta desde a infância, quando virou andarilho pelas locadoras de Manaus, e principalmente de terror, né? Que a gente tava conversando sobre isso, né? E Com só certeza. lembrando aqui, pra quem tá nos assistindo e é mais jovem, esse sobrenome Areosa é uma das famílias mais importantes do Amazonas por ter nos servido um governador que tinha justamente o nome do nosso convidado. Eles ali. Conta um pouquinho. É o nome do meu avô, né? Ele foi governador aqui do estado do Amazonas, né? E fez algumas ações, tanto sociais, né? A Zona Franca, época o estádio Vivaldo Lima, entre outras atividades, né? Então, sou descendente dele, né? Mas nunca gostei muito dessa área política e acabei caminhando mais para essa área cultural de cinema. Sou psicólogo também, né? Olha, Tenho uma legal. formação psicológica. Precisamos! Então, Quem chegou? Fábio? Rei dos cemitérios! Doutor Fábio Fábio Augusto! Boa noite, prazer. prazer, Fábio. Ah, eu tô amando esse podcast hoje, gente. Tá uma festa aqui, só faltaram os doces. Quando eu nasci, Tem que fazer Danilo, barulho. Danilo de Matos Areosa era o governador do estado, meu tio Carlos Fausto era o procurador-geral do estado, e eu acho que meu pai teve amizade com ele por toda a vida. E aí, Danilo, o Danilo tava falando aqui, mas aí ele se E enveredou nessa tua pelas vida de artes, né? Que comerciante, tu tá cinema. morrendo. Arte, Ainda cinema mais e cinema. lado humano, né? Natureza humana. É, Sou que é- psicólogo, já tem mais de 20 anos, então faço tipo assim, o cinema é um hobby, né? E a psicologia é a minha profissão, né? Então vou intercambiando as duas coisas ali durante o dia a dia e faz muito bem. Ajuda a tirar um pouco o estresse do dia a dia, né? Principalmente estresse mental. Verdade. Agora é a vez. Eu preciso falar logo da Titia Nicole, que já chegou. E o Fábio é o último, Só um porque chegou por minutinho. último. Deixa ele fazer o merchan dele, qual a área que ele atua na psicologia, onde ele atende. Eu tenho um atendimento numa clínica ali no Vieira Alves, né? Faço atendimento clínico, que é a minha área é psicologia clínica mesmo, a sessão terapêutica tradicional. Mas também trabalho na área organizacional, desenvolvendo algumas atividades para recrutamento, seleção, entre outras coisas, né? Daí o telefone para quem quiser marcar a consulta.
98815-5902. Pode mandar uma mensagem aí que a gente agenda. Ó, no decorrer do programa, a gente vai dando nossos arrobas, né? Vamos falando disso aí, vamos vender nosso peixe. Mas agora eu quero apresentar, porque como a gente foi afoito, teve que entrar, vamos entrar. Então vamos lá, agora eu preciso apresentar a Titia Nicole. Olá! Vamos lá. É uma personagem existente nas noites manauaras e há mais de uma década, não é isso? Uma década. Atua nos mais diversos tipos de eventos e hoje é como é que fala? Hostess, né? E apresentadora da Augusta House. Exato. Né? Seu criador é chamado Nilbert Moura. Além de transformista, também é maquiador e cabeleireiro. Nilbert Moura vaga por aqui de vez em quando, no decorrer da semana, de um lado pro outro, nos corredores da Regente. Boa noite, muito boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Agora do outro lado, né? Porque geralmente eu tô nos bastidores, hoje eu tô aqui. Hoje a Nicole tá aqui na frente de tudo. E é um prazer imenso estar aqui, gente. Falar de uma coisa que eu não tenho muito know-how com relação a terror, porque eu sempre fui a bicha afetada da comédia romântica, entendeu? Sou presa nos desenhos da Disney até hoje. Hoje mesmo assisti a Pequena Sereia, meu anjo. Você tem bom gosto, então. As animações da Disney são muito boas. Maravilhosas! Comédia romântica você também. Tem comédia romântica boa também. Tem, é verdade, tem mesmo. Cara, Nicole, não fique com raiva de mim, não pincha minha cara de roxo. Mas não esquece que eu sou tua maquiadora, hein, Thaís Tadros? Você tem um quê de vilã da Disney. Amo, maravilhosa. Eu confesso que já fui muito malvada. Trícia, agora eu deixo pra te apresentar nosso doutor, Fábio Augusto. Vai, apresenta, por favor. Hoje, o inapresentável Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa. Rei dos cemitérios. Que nomezão, né? Fábio Augusto é mestre em História pela Universidade Federal do Amazonas, historiador, professor, organizador de visitas ao cemitério, organizador de excursões históricas pela cidade. Para contactar Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa, para levar seus alunos, sua turma, é só entrar em contato com o @História Inteligente. Meu parceiro, meu casca de bala. O bom é que quando dá tempo nisso tudo, ele ainda faz um bico de carpideira. Bem-vindo, né, Fábio? Meu acaba-rancho favorito. Segredo. Bafo. Sócio da minha conta bancária. E é sobre isso. Não tiro nenhum ponto, é tudo isso mesmo. E é sobre isso, não é? E aí, bem-vindo ao nosso especial, porque a gente tá mais terrir, né? É um terror com riso, do que terror mesmo. A gente veio tirar o sangue do além do crime um pouquinho. Hoje a gente veio tirar, deixar mais leve. Agora, Bruna Chagas, por que eu tô com essa voz de bruxa, com essa cacofonia? É uma especial do dia. É pergunta do Tanner depois. Então eu vou trocar com a Nicole, que ela que tem voz pra... Bora trocar? Quer trocar, Nicole? Vocês querem me ver andando de salto por aqui o tempo todo, né? Acho linda, acho maravilhosa. Bora, vamos trocar, vem. E enquanto elas estão trocando, eu vou aproveitar. A gente acessa aí o Instagram e o YouTube. Olha aqui os lookinhos, tá? Olha. Tanner, mostra os looks dos convidados. Eu visto essa mulher. Malévola 1 e 2. Malévolas, olha. Malévola. A Úrsula. Eu gosto da Úrsula. Ei, eu gostei disso aqui. Tá maravilhoso. Eu não falei, aí é um lugar VIP. Passa pra frente. Aí é um lugar isso aqui, VIP. gente. Gente, agora, gente, eu acho que a gente tem que entrar no terror, hein? Que ela bem já direto. Eu sou direto. Preciso começar o terror. Eu acho que a primeira coisa que a gente podia falar, Bruna Chagas, é dos lugares de Manaus que já foram cemitérios onde as pessoas andam pisando em restos mortais. Vamos. Ai, gente, então a palavra é do Fábio. Então, vai, Fábio. Agora, mas eu quero falar antes, depois dos cemitérios. Dos teatros. Eu vou falar dos teatros. É verdade. Mas antes, vamos pro Fábio, Rei dos então Cemitérios. começa aí com o teatro. Começa. Ai, mas eu gosto do cemitério. Gente, é um tema muito cemitério. Vamos começar vasto. com o cemitério e depois a gente vai pro teatro. E aí vai todo mundo conversar aqui, tá, Aliás, gente? Vamos falando. Quem quiser, amanhã eu e Fábio Augusto estaremos indo ao cemitério
Quem quiser fazer esse tour com a gente, Tá convidado. pode entrar em contato. Muito obrigada. Eu pretendo estar viva amanhã. Gente, Vamos, Fábio, pra gente entrar no... O pessoal tá Bora pedindo lá, pra gente gente. entrar nas Ó, histórias. Assim, Vamos lá. não é segredo pra ninguém, né, que Manaus foi construída em cima de um grande cemitério indígena, né? Esse território, esse espaço cemiterial dos povos nativos, ele foi sendo ressignificado em vários momentos para a construção dos cemitérios dos colonizadores mesmo. E a gente vai ter ao longo do século XIX a construção de vários cemitérios na cidade que hoje são lugares de grande movimentação. Porque às vezes a pessoa está ali todo dia e não faz ideia de que ali sepultavam pessoas. quer um exemplo? Teremos vários. A Igreja dos Remédios, Isso. ela foi o primeiro cemitério. A gente tem a Praça Dom Pedro, que era um cemitério indígena, e temos o primeiro cemitério cristão, porque os cristãos, antes da reforma sanitária, que foi exigido que houvesse sepultamentos em espaços específicos para cemitérios, os cristãos eram sepultados dentro das igrejas ou em volta das igrejas. Quanto mais nobre e mais benemérito da igreja, mais perto de Deus o cristão ficava. É por isso que nos cemitérios os terrenos mais nobres são ao lado das capelas, porque é perto de Deus. Qualquer cemitério, o terreno mais caro, mais nobre é ao lado das capelas. E os indigentes, digamos assim, eles eram sepultados bem distantes das capelas, porque eles estavam distantes de Deus. Então a gente tem algumas expressões e ao longo da história que aquelas pessoas que eram consideradas párias da sociedade, elas estão perto do muro, já quase fora do espaço cemiterial. Mas o que eu queria falar para vocês é que a Igreja dos Remédios, ou seja, a Praça dos Remédios, era um grande cemitério. Tanto que a rua atrás da Praça dos Remédios, que é uma rua de comércio intenso, era a conhecida Rua da Cruz. Conte-me mais sobre isso, doutor Fábio, por favor. Exatamente. O que a atriz falou tá Correto. corretíssimo, né? É tua historiadora nata, né? Vai, Eu sou Fábio. a primeira historiadora intrauterina do estado do Amazonas. Já tá no sangue da bichinha. Mas pode falar, Fábio, fala mais. Além do cemitério dos Remédios, né, que vai ser o nosso primeiro, né, em 1854, vai funcionar até 1856 por conta de uma epidemia de febre amarela. Nós tivemos ali uma área que o pessoal se impacta quando eu conto que era cemitério, que é onde se faz o passo a passo, que é a Praça Dom Pedro que II. bafo, não sabia. Isso. Essa era um cemitério, aí? inclusive, Isso. indígena, Isso, não um só cemitério cristão. indígena. Que aí, Ali vai, era, Fábio. era um vasto cemitério indígena que ele se estendia desde ali da Praça 9 de Novembro, uma praça que hoje não é muito conhecida. Ela fica ali ao lado da Praça Dom Pedro II, hoje onde funciona um estacionamento. Na verdade, ela Né? foi uma praça invadida, né, Isso. Fábio? Funciona um Mas estacionamento. aquilo, legalmente, ela é uma praça, É. né? Ai. Se um município quiser retomar aquela praça, a não ser que tenha sido usucapido, aquilo é espaço É. público. E agora, fora esses lugares, quero mais um, que me surpreende. Calma. Assim que eu acho Aí, que é... em seguida, eu Trícia. falo, ele continua. Eu preciso ouvir um Fábio. Mas ele continua. Em seguida, houve um decreto pedindo que se procurasse um terreno. E como Manaus terminava, o último espaço de Manaus era onde se encontra o IEA, a municipalidade providenciou um terreno à antiga Estrada Epaminondas, que hoje funciona o Atlético Rio Negro Clube, onde funcionava o Largo da Saudade, que é a Praça da Saudade, e todo mundo ali sapateou e dançou por cima de quem? Por cima dos nossos parentes, antepassados. E uma coisa muito cruel que a maioria das pessoas não sabem é que no acervo do Atlético Rio Negro Clube tem-se fotos da época da construção, porque
teoricamente, todos os corpos teriam sido removidos para o São João Batista, né? E aqueles corpos que não foram reclamados, a gente tem o ossuário do cemitério São José, que ficava no Largo da Saudade, mas acontece que temos fotos de corpos encontrados principalmente na área do Parque Aquático do Atlético Rio Negro Clube. Que bafo, né? Conta mais Eu desse quero bafo, saber Fábio. mais disso aí e as histórias de assombração, se tiver. Tá, vamos lá. Vai, Fábio. Bom, Vamos saber, eu quero animar. já que quero a gente animar chegou de ali terror. à Praça da Saudade, né? O que a gente sabe de assombração ali da Praça da Saudade é que no início de 1900, aquela região ali, por conta da presença do cemitério de São José, ela era uma das mais assombradas da cidade. Pra gente ter uma ideia, quando chegava assim às 7 horas, por conta da iluminação elétrica da cidade, apesar de se alardear a iluminação introduzida pelos ingleses, era uma das piores que existia. Chegava às 7 horas, a cidade ficava numa penumbra imensa. Quase ninguém transitava nas ruas por conta da escuridão. Quem se embrenhasse na noite ali naquela área pra chegar até em casa e comprar alguma coisa, ou só andar mesmo, ia dar de cara o quê? Com mulas sem cabeças, Credo. É sério isso? curupiras, caiporas. E aí tem uma história interessante que quem recuperou é o historiador Antônio Loureiro, que ele fala da mula sem cabeça da Epaminondas. Eita! Ele conta que nesse período, início de 1900, muitas pessoas viram uma mula sem cabeça que saía do cemitério de São José e ficava rodeando ali a Praça da Saudade. Um desses relatos, ele conta que um soldado do 27º Batalhão de Caçadores, que era o quartel que tinha ali, onde hoje é o Colégio Militar de Manaus, ele foi tomar umas, né? Saiu do quartel para tomar umas. Quando ele voltou pro quartel, já era 10 da noite. Imagina, aquela área ali 10 da noite estava mergulhada na escuridão, porque a iluminação era... Verdade. Ele voltou, quando ele estava se aproximando do quartel, ele começa a ouvir barulhos de casco. Aí ele olha ao fundo uma chama azul bem forte. Quando ele vai olhando, lá vem aquela mula correndo em direção dele. Ele se joga pela janela do quartel. Aí diz que essa mula deu uma baforada que pegou na janela. Aí por muito tempo ficou a marca carbonizada na janela ali do prédio. Patrocínio Cerveja XPTO. Quer dizer que o pessoal conta isso. Sim. Que ficou lá a Mas marca olha, e depois, Bruna, gente, que teve coisa, né? várias reformas, né? E assim, é uma coisa que é curiosa, porque se a gente for prestar atenção nos grupos étnicos que formam o Manauara, que é o branco, o indígena e o negro africano, a gente está falando de 3 grupos étnicos cuja base religiosa acredita na força, na influência dos espíritos, de assombrações, né? Então isso fazia parte do cotidiano de Manaus muito mais naquela época do que hoje. Outro exemplo, a minha avó, que nasceu nos anos 50, ela jura que ali nos anos 60, quando ela era uma criança, né, indo para adolescência, ela jura que lá no meu bairro ela foi perseguida por uma senhora que virava porca de noite. Isso tem muito, né? Muito Peraí, no interior, que né? vamos terminar um pouquinho do Largo da Saudade, porque, bom, a gente tá falando em Praça da Saudade hoje, mas como não existia ainda ali a rua, a Avenida Epaminondas, era uma estrada, aquilo ali era um conceito de largo, era o Largo da Saudade. E ali, para ali seguia a última linha, o ponto final do bonde. E havia uma crença de que moças de branco saíam. Conta mais, Fábio. Não, pode... Moças de branco saíam da última linha do bonde para retornar à sua morada, que era o cemitério São José. E às vezes acontecia de homens que ficavam encantados com moças desde a estação ali na frente da matriz, e ao chegar no final da linha do bonde e seguiam até
até o final pra bater um papo com elas. Elas desapareciam pelo Largo da Saudade em direção ao cemitério São José. Gente, agora vocês já imaginaram? Marca encontro com uma gatinha dessa, sai com ela diz, olha, eu tô enterrada ali. Já pensou, Ei, gente? mas vocês sabem que recentemente eu vi uma do meu antigo patrão, seu Alfredo Loureiro, uma história de 1900, né? Porque ele cresceu ouvindo as histórias da avó dele, né? Que um rapaz, na verdade não, um senhor tava passando já tarde da noite ali pela ponte da Cachoeirinha e viu uma mulher bem bonita na ponte, né? Ele foi se engraçar pra ela, aí ele puxou um cigarro. Aí ele perguntou, você tem fogo? Ela disse, não, mas eu posso pegar. Ele disse que a mulher esticou o braço até o poste de iluminação, Eita! acendeu o cigarro lá em cima e o braço voltou. Gente, eu tô aqui no oferecimento Fraldas Turma da Mônica. Tá? Gente, eu acho engraçado que ali o centro da cidade ele é muito permeado por esse tipo de história. Olha só. Verdade, E não é? também tem uma Justamente. outra história de uma moça muito bonita atravessando essa ponte, né? E o rapaz ficou super encantado e seguiu atrás dela, essa ponte da 7 de setembro e tudo mais. E quando chegou ao final da ponte, sabe o que aconteceu? Conta, que foi? Casaram e eu nasci. Adorei! Eu esse achei que era uma conto. história minha, a pessoa passava e olhava e dizia, o que é? Né? Mas esse negócio do centro é forte mesmo. Agora é minha vez, cara, né? Sim, Agora eu eu vou acho contar um caos. Não, na verdade, eu fiz uma matéria especial pro Em Tempo, na época que eu era repórter. E fui nos lugares mais assombrados de Manaus. Eu vi, e eu fui li, conversar eu li. com cada um. E tiramos fotos. O primeiro foi no Teatro Amazonas, que é o mais famoso, Ai, né? É o terceiro andar. Inclusive, na última visita que eu fiz ao teatro, tá proibido a entrada cúpula. no terceiro andar, hein? A Mas na minha cúpula. época que eu fui fazer a matéria, o Meu terceiro andar, eu amor, fiz matéria. Eu lá. quero contar pra vocês que enquanto eu dancei e fiz balé, a cúpula do Teatro Amazonas era visitada e cheia de tesouros Eu e fugi pra cheia cúpula de uma vez. mistérios. Não, e aí, não, além disso, eles dizem lá, eles contam que o terceiro andar é super assombrado. E tem duas histórias. Uma é que esse, não sei se é o mais famoso, tem o seu Raimundo, né, que é o mais famoso, mas tem um outro que veio depois dele, que contou essa história pra gente nesse dia, que no terceiro andar, ele disse que à noite, tipo, uma festa, assim, uma festa, não tum-tum, mas eu tô branco, mas aquelas festas antigas, dentro do banheiro masculino, no terceiro andar. E ele disse que e ele dizia que eu pensei a mesma coisa. Aí eu disse, gente, aí ele falou que foi no banheiro e assim, ele é daqueles que esculhambava, ele não acreditava. Ah, que palhaçada é essa? Que barulho é esse? Que show da Xuxa é esse? Os fantasmas fazendo Mas banheirão. era E só aí, quando ele foi desligar, contando ele, né? Quando ele foi desligar, alguém bateu na mão dele. Ei, mano, deixa... Mano, deixa quieto. E ele disse que desde então ele não quis mais saber se ficou com um sono, Gente, não se ligava mas- a luz ou não. Não queria saber. Esse é um Mas dos olha, causos, tem né? outro caos Mas- do Teatro Amazonas. Mas eu vou contar agora. Desculpa. Por gentileza. Aquela, bem mal. Hoje eu tô malvada. Hoje eu tô Hoje malvada. Aquela, ele né? está maléfica. Hoje eu tô magra. Não. É bem, se não passa muito rápido, a gente quer falar de filme ainda também. Mas vamos lá. E nesse dia, acho que a história que mais chama a atenção é que todo mundo conta. Aqui, até o Márcio Souza conta. E tem um também da pianista, que é super famosa. A atriz deve lembrar. Esse daí, Era né? isso que eu ia contar. E Esse eu aí, escutei esse bastante, fantasma é super conhecido. Diz que é um senhor, né, do século XVIII. Esse fantasma é E super ele conhecido. até é ótimo. aplaudiu essa pianista, gente. Vocês ouviram essa história? Né? É muito Sim, famosa, né? é muito famosa. Desde que a gente se entende, pô, gente, então é um dos fantasmas mais famosos. E, gente, eu quero falar pra vocês, só um segundo, que a gente, quando ensaiava de noite, de madrugada lá, escutava-se barulho de piano e não se sabia de onde vinha, tá? Mas E tem a Isso história, é né? real. Sim, Todo- a atmosfera do Teatro Amazonas pra gente que já trabalhou lá, que já dançou, que esteve ali pela coxia, pela parte de trás, é uma atmosfera muito louca. É verdade. Entendeu? Dá, É dá um negócio medinho, que- dá olha aqui, medinho, menina. é. E aquela escada do terceiro andar, que é a espiral, né? Ali eu gente, fiquei mas- nervosa. Mas, gente, Sabe o que é fato. interessante O disso? som do piano, ninguém sabe de onde vem. É. Todo mundo que já ensaiou de madrugada à noite, ele é real.
E sabe que isso é interessante porque, por exemplo, nas andanças no cemitério de São João Batista e pegando esses relatos, a gente for observar, teve muitos músicos, operários que vieram trabalhar nas obras do Teatro Amazonas E estão lá. acabaram falecendo, vítimas de doenças tropicais. Sim, né? sim. Essa é a outra que eu ia falar. E fica mais perto do microfone quando tu for falar, que tu tá bem baixinho. E daí nós temos outro cemitério que surgiu justamente por conta disso. Que é o cemitério que fica onde muita gente sapateia hoje. Embaixo do Colégio Marquês de Santa Cruz. Isso. O Marquesiano, ele acontece em cima de um cemitério. Gente, Você eu não vê que ele é sabia. mais elevado? Simplesmente eles Olha a minha cara. concretaram a área do Moçada, com isso. cemitério. Essa daí, olha só. Essa região aí do bairro de São Raimundo, que pega desde a Escola Marquês de Santa Cruz até o SPA, era um vasto cemitério, o cemitério de São Raimundo. Esse cemitério ele foi inaugurado em 1888, teve uma sobrevivência até 1891, quando ele foi desativado. Só que, quando foram construir a escola nos anos 60, tiveram que concretar o cemitério. A escola ela foi construída sobre esse cemitério. Literalmente. E assim, quando eu fiz uma postagem sobre esse dado, né? Que muitas pessoas desconhecem, eu recebi uma enxurrada de histórias das mais assombrosas possíveis. Gente. Tem uma que Gente, eu tô não me passada. saiu da cabeça. Conta. Que foi de uns alunos que estudaram ali na década de 90. Eles contam o seguinte: tinha uma colega deles que fez um aniversário de 15 anos, chamou os amigos, todos comemoraram. No outro dia, ninguém sabe porquê, ela pegou a arma do pai e cometeu suicídio. Credo, Cometeu que horror. suicídio. Autoextermínio agora, né? Aí. Cometeu Horrível. suicídio. Aí, num dia, lá no Marquês de Santa Cruz, a professora estava no tablado e os alunos fazendo aula de educação física na quadra. Todos olhando a professora repetindo os exercícios e eles repetindo embaixo. Acho que teve uma hora que uma aluna olhou para a porta da quadra, ela olha a menina que tinha se matado, assim, rindo para ele. Meu Deus! Diz que todo mundo viu, um monte de aluno passou mal, a professora passou mal. Isso não chega a ser tão mais pesado. Eu recebi relatos. Não, mais? Tem mais que Eu isso? recebi- eu Porque, recebi ao relatos. contrário dos outros antigos cemitérios, onde os corpos foram supostamente exumados, esse cemitério do Marquês de Santa Cruz não houve exumação, houve uma todo mundo concretagem, houve uma Que horror, concretagem, né? Contei outro caso assim pesado? Conta. Vários. Além desse, os alunos contam que em determinadas ocasiões era comum ver objetos voando na escola, cadeiras, pincéis, apagadores. É muita gente. Principalmente quando eles fazem festas que É. perturba o silêncio, é comum ver objetos que voam. Talvez eles considerem que estejam sendo incomodados. Eu vou pegar esse gancho dessas coisas que voam, que nessa matéria que eu fiz, eu fui na Biblioteca Pública do Estado. E eles contam que, os funcionários contam que às vezes, quando estão lá embaixo, onde fica o arquivo, né? Tipo livros passando de um lado pro outro. É assim, do Olha, nada. Sem ninguém, só Mas vultos. eu me vultos, lembrei vultos. uma agora, a gente falando do de São Raimundo e do SPA. A minha avó ela era enfermeira, ela tirava plantão no SPA. Teve uma história que não se passou com ela, se passou com uma amiga que ela me contou, mas assim, bem assustadora. Ela disse que essa amiga estava no plantão, aí chegou a hora de fazer um lanchinho, ela foi até a geladeira para pegar alguma coisa para comer. Diz que na hora que ela abriu a porta, ela pegou o que ela queria, quando ela fechou a porta de volta, tinha só os pés do lado dela. Só uns pés do lado dela, com as pernas. Titia Nicole tá viva ainda. Eu só vejo ela se encolher ali. Mãe, eu vou dormir contigo hoje. Pode vir, pode Mamãe vir. da Nicole, por favor, prepare o E lugar na cama. Danilo, Prepara tu uma tem alguma fraldinha. história assim também? De assombração? De assombração? Ou... Olha, eu morei numa Tranquilo pra casa ti. que era. Eu morei numa casa que era muito grande, né? Então assim, tinha 2 e tinha um terceiro andar que era tipo um sótão, né? Aham. E nesse local que eu morei, assim, à noite era muito comum, por exemplo, a gente escutar barulho vindo do segundo andar, sendo que o segundo andar era um quarto desativado, né?
Então, assim, era muito comum, assim, eu achava muito interessante porque, assim, não tinha ninguém lá em cima e você notava, assim, alguém arrastando cadeira, parecia uma mesa em alguns momentos. Arrastando chinelo também, né? Não, e assim, algumas passadas muito rápidas, entendeu? Como se alguém estivesse correndo lá, né? E aí... Meu Deus, como é que tu vivia ali? Muita gente. Não, Era à só noite, uma à noite, por loucura, exemplo, gente. você tinha que sair do quarto pra pegar alguma coisa na geladeira. Eu, na minha Ninguém época, eu era saía. criança, né? Eu tinha uns Ninguém 12, saía. 13 anos. Gente, era só um gato. Rapaz, não. Eu ficava Era com só um sede, gato, mas sim. dormia. Ah, tipo, É. não, Não, tipo, não saía do quarto. não, eu não saía do quarto. Quando eu Gente, escutava eu esses barulhos, e aí uma vez uma pessoa que não sei qual é o termo, medium, né? Uma pessoa média. Ela falou, né? ela falou, olha, aqui na casa de vocês tem um garoto. Ai, Quando Jesus. você escuta o garoto correndo, é que ele tá brincando aqui, né? Que ela falou que ela via, né? Então, assim, minha mãe, às vezes, ela sempre tirava umas brincadeiras assim, dizendo que sentia alguém tocando nela, né? De repente não era brincadeira. Não era Ai, brincadeira. meu Deus. Ou De então, repente, não por era exemplo, brincadeira. ela deixava as coisas no lugar, aí depois ela falava que não tava mais lá, né? Que podia ser esse garoto Sim. brincando, e sumiu, né? tirou. Tirava e tirava essas coisas. Mas era assim, histórias que a gente escutava e a casa no Adrianópolis. É. Era no Tem- Adrianópolis, né? Tem Então, muitas assim, histórias. A é. minha tia, vou pegar esse gancho também, só por alto, rapidinho. Mas eles contavam, meus primos, né? Eu nunca ouvi nem nada, mas na época era Jardim Brasil. Jardim Brasil, não tem ali no Jardim Brasil? sim, Tefé. Isso. Ela, ai, desculpa, gente, eu não ia falar, mas eu falei. Mas na época deles, lá nos 90, 80, 90, eles disseram que era minha tia se mudou por causa de Jardim fantasmas. Brasil é um condomínio meio Fantasmas bem mesmo. assombrado, Existe Jardim lá, Brasil. Diz que era ocorreu o horrível. caso Belota, né? É, não, é outro, lá é Solimões. É o do Brasil, era assim, puxava cadeira, como tu tava falando, e a minha tia disse que de manhã acordava tudo mexido, as coisas dela, sabe assim, a louça. Esse fantasma, em vez de ajudar, né, porque Olha, bagunçava aliás, tudo. Ela né, disse gente? que se mudou por causa disso, isso eu lembro da minha Aliás, infância. gente, Bruna, Ai, aliás, eu vou falando- até deixar uma dica aqui pra quem for adquirir casa, apartamento. Ele tá rindo, mas agora ele vai se tremer todinho. Eu tenho um casal de amigos que foi adquirir um apartamento lá no Solimões. Ai, tá aí, ó, o caso Bela. Olha aí, Adivinha Caso qual Belota, foi é o verdade. apartamento que Mentira! ofereceram pra eles? Eles compraram sem saber. Passada. Da Grace. Coitados. Não, mas é abençoando, né? Aquela, Não, eu sou toda aquela, não, né, na hora, e- acredita em tudo, né? E é, Cobraram Chama pelo o menos padre, um o barato. pastor. e sem mentira nenhuma, uma dica, se você puder pegar a O origem, histórico. É melhor, o né? histórico do Cadeia terreno e da dominial. casa, Vai que tu mora em cima de um cemitério. Pois Também, é, agora, Luiz. Bruna, veio aqui uma em mente que eu preciso contar. Conta, por favor. Eu moro perto de um cemitério que é contemporâneo ao São João Batista, né? O cemitério de São Francisco, Qual E que os- é onde São Francisco é? lá no Morro da Liberdade. Ah, sim. Conhece, né? Por alto só, nunca morei lá, não. Quando eu estudava na UFAM, eu ia pro centro e do centro eu pegava a lotação para vir para casa. Eu ouvi cada história dos motoristas de táxi. Um me contou uma que nunca me saiu da cabeça. Ele disse que estava vindo aqui pro São Lázaro. Quando ele vai entrar ali na curva do cemitério, ele tava com uma passageira, começa uma chuva assim torrencial. Quando ele vai cruzar para ir para Rua Nova, que é a principal do São Lázaro, ele bate alguma coisa que quebra o vidro do carro. Começa a entrar água, a passageira e ele ficam desesperados. Ele sai do carro para ver no que ele tinha batido. Ele olha na assim passageira. frente, não tinha nada. Ele não tinha nada. Enquanto ele tava lá fora procurando a passageira, tem alguma coisa em cima do carro. Aí ele foi olhar, não tinha nada em cima do carro. Ele olhou embaixo do carro. Até hoje ele não sabe no que ele bateu. Gente, que horror. Aí diz que ele gelou na hora que a passageira falou: tem alguma coisa no teto do carro. Parece que alguma coisa tinha pulado assim e ficado no teto do carro. Mas ele nunca soube no que ele bateu Mas naquele dia. aquele cemitério perto esse cemitério do morro, perto da casa do Fábio, ele é meio sinistro porque, assim, ao contrário do São João Batista, que pelo menos tem uma rua larga e o outro lado é iluminado, não. Ele é numa entradinha estreita, né? Não, É. e ele fica num morrinho, assim. Nossa. Não é um que fica atrás da Vila Militar Juricaba? Isso! Mas é verdade! Olha,
Você já foi se encontrar com algum boy atrás do Não, amiga, não. A minha tia é casada. O meu tio é da militar. aeronáutica. Tá. E Tá nós. perdoada, tá E eu perdoada. passava os finais de semana lá e eu lembro que tinha o cemitério. Eu era uma criança viada, eu não ficava passeando por aí. Ó, estão pedindo pra eu reapresentar os convidados. Rapidinho, gente. Pra eu, né? Titia Nicole, apresentadora, drag maravilhosa, tudo, roster, um monte de Do coisa. hostess do Augusta. Quem Fábio ainda não conhece o Augusta, Vou já fazer o merchan. faz o merchan que o Augusta vai fechar em dezembro. E o Fábio Augusto, né? O historiador, rei dos cemitérios, né? E aqui também na minha frente, o Danilo Areosa, que é crítico de cinema, lá da Abracine, né? Coisa séria. E do Cine 7 também, o pessoal aqui, né? Em Manaus, que são referência em cinema. A atriz, todo mundo já conhece, precisa apresentar, mas... E eu, Bruna Chagas, eu também. estou ansiosa Reapresentados pra os falar sobre nossos cinema, convidados. porque eu tenho dúvidas com relação ao Vamos falar de cinema filme? Vamos Bora. falar A de gente filme. vai Eu tenho destrinchar dúvidas aqui. com relação ao cinema de terror. Vamos lá. A primeira destrinchar. delas é... Posso, Bruno? Pode, amigo. A vá à primeira vontade. delas é, por que que nos filmes de terror o povo tem que morar tão longe? É sempre no Adorei. meio do mato. Por que que nos filmes de terror as casas têm que ser grandes e mora só um casal, no máximo com um filho? E a casa tem 5 andares, mais uma clarabóia. Por quê? Eu não entendo. E por quê? Me conta por que que a pessoa, ao invés de correr pra longe, ela corre pra perto? Qual é o problema deste povo? O problema desse povo é que eles precisam alongar o filme. Por isso que é sempre as histórias assim. Porque assim, se a gente for analisar um pouco, o Fábio estava contando aqui várias histórias, né? E a gente vai vendo nos filmes essas histórias se repetindo, né? Porque é uma coisa assim muito comum dentro desse processo, né? A gente ter esses locais de isolamento, né? E o filme de terror você precisa colocar o público ali no aspecto muito Tem que envolver, né? É. Colocar ele na emoção, assim. Se você colocar ele no... Tem alguns filmes até que trabalham com essa questão do urbano, né? A gente tem muito no terror asiático trabalhando essa questão do urbano. Mas quando você coloca a pessoa num local que não é muito do comum dela, né? Um local isolado, estranho, né? Casas grandes, né? Você, de certa forma, está trabalhando esse sensorial para ela... O público, né, o espectador, adentrar na história com esses personagens, né? É bem pra envolver mesmo. É, pra envolver. É uma coisa É emoção. que instiga, exato. É emoção. Instiga a gente Sim. a querer acompanhar. Qual é a próxima burrice que aquela pessoa vai fazer? Porque assim, a gente analisa meio racionalmente, pô, o cara tá correndo na direção Exato! dele, né? Mas Não é uma é? forma de você também, por exemplo, Correr pra cima do assassino. você viver aquela experiência de terror que Eu o personagem está duvido vivendo. Se esse filme fosse com um ator amazonense, O quê? ele ia ser pego. Ele dava logo uma facada. Já Pelé, Zé. Tacava sal grosso Uma na peixeira, casa. peixeira. Um teçado. Não, então Se aí, você ó. fosse da Compensa, então, querido. Beijo, Compensa. Beijo, Beijo, Zona beijo. Leste. Só pra falar, Vai, Bruno, vai, conta. a gente tem uns Danilo. curtas amazonenses, né? Bem legais. Sim, que são de bem terror bons. e trabalha com algumas questões aqui de Manaus que são muito interessantes, né? Tem muitos no YouTube que você vai descobrindo que tem essa um pouco que o Fábio fala, né? Passar na frente de um cemitério, tá numa rua deserta e você escutar uma pessoa branca, alguém de branco ali aparecendo. Tem uns curtas amazonenses, é muito bom, porque trabalham muito pouco com essas ideias que o Fábio estava contando em algumas Legal. histórias. Na Matinta, né, que É. tu contaste. E aí você vê vou alguns procurar. bairros assim, São Raimundo aparecendo ao fundo, Tem Legal. Matinha, bairros, né? né? Poxa, o outros, pessoal só né? jogaram Tem na Matinha internet, também, né? Matinha também é um bairro sinistro, viu? Tem muita escutei história. muita história lá da muita Matinha. história. Principalmente aquele garapé que tem Pé. por lá. Muitos corpos que boiavam lá, apareciam lá, né? E tem muita história sinistra ali. Agora, gente, eu queria falar de um lugar que é o lugar mais frequentado de Manaus. Ai, qual? Conta, Trícia. Ô, Amazônia Qual Shopping. é? Rosa. Não. Ah, é o Manauara Shopping. Tu sabia que eu ia chutar esse sem querer, eu ia bagunçar. Ah, mas Eu eu falei chutei. shopping assim aleatoriamente, gente. mas Gente, eu fui na trave. O Manauara Shopping, ele teve uma obra muito apressada, né? Eu lembro. Eu saí daqui de Manaus, eu morava ao lado do Manauara Shopping, eu saí aqui de Bom, primeiro que eu fui enganada, foi vendido como uma reserva natural ali,
um parque. Que ali era da Magistral, né? Se eu não me engano. Isso, era uma reserva de água mineral que não se podia construir ali. Mas, Tia Nicole, você, por favor, cubra essas pernas. Linda! Porque senão eu não me concentro pra contar. Eu vou baixar as pernas. E- Peraí que eu fiquei presa, socorro. Gente, quando eu voltei, tava simplesmente tudo demolido lá. E aí houve uma infestação de insetos na vizinhança, né? Provavelmente porque o hábitat natural deles foi destruído. Mas o que vocês não sabem é que a obra foi tão acelerada que durante o período de chuva violenta, os funcionários escorregavam da laje, caíam e morriam. E era abafado, tá? Então houve várias mortes. E parece que tem muita gente concretada no Manauara. Mas não, Deus é me não é o único monumento, né? Olha, não sei se o Fábio conhece algumas histórias, mas assim, quando eu era pequeno eu escutava muita história de assombração naquela construção ali do Hotel Tropical. Sim. Daquele Sim. muro. Uhum. E que muito das pessoas que construíram aquela parte ali dentro da água, né, viam monstros, né, criaturas estranhas. Mas ali- Escutava também pessoas que morreram afogadas aparecendo, né? Danilo, Era uma história muito... eu só vou concluir a questão do Manauara aqui. É que aquele sujeito que eu perguntei, que eu falei parecido contigo, que era a segurança do Manauara, ele tem alguns filmes de luzes se movendo em formato de pessoas no Manauara de madrugada. À noite? Cruz, credo. Fábio, Eu já Você- trabalhei no Manauara, mas não você vi, não, que é o graças a rei Deus. do Manauara, Acho que se eu fui 2 vezes é muito. me conte se isso aí procede. Procede, Não tem inclusive. essa lenda de que pessoas vagam pelo Manauara de noite? Sim. Na verdade, em todos os shoppings de Manaus, gente. Ai, gente. Todos têm história de assombração. Não, Shopping geralmente, né? Sim. O Shoppings- Estúdio 5 Estúdio ficou marcado com aquela suposta morte daquele garotinho na piscina do Estúdio Na Play. piscina, exato. Ai, é foi horrível essa verdade. história, bem macabra, velho. Apesar de que se descobriu que se tratou de uma... Não foi bem assim que Aham. aconteceu, né? Ficou marcado, né? Mas o da Ponta Negra é interessante porque a assombração mais famosa ali daquela região é do prédio do Tropical Hotel mesmo. É a assombração de uma senhora idosa que na época que foram construir o hotel desapropriaram aquela área ali, ela não queria sair. Ela acabou falecendo e ela voltou pra assombrar o hotel. O hotel antigo, O né? hotel Sem ser o antigo, executivo, o antigo. Isso, o antigo. E dizem que ela andava pelos corredores Isso. do Hotel Tropical, né? Que se escutava o barulho do chinelo dela caminhando pelos corredores, aqueles imensos corredores do Hotel Tropical. E tem relatos de pessoas, de hóspedes, que simplesmente se mudaram, que estavam hospedados no Hotel Tropical, numa época onde o Hotel Tropical era considerado um hotel de lazer, então as pessoas iam passar uma temporada maior. Pessoas que se mudaram para os hotéis do centro porque relatavam essa agonia dessa senhora passando pelos corredores, né, conferindo tudo, porque ali seria a casa dela. Cruz credo. Cruz, credo. Agora, Vai. Bruna. Não, eu ia Posso? dizer pra gente. Eu separei uns filmes pra gente E eu começar. esqueci o último Vai, lugar, vai. Pode falar. que é a Santa Casa. Exato. Minha prima Boa! mamãe falou da Verdade, a Santa Santa Casa Casa é babadeira, A né? Santa Conta, Casa que eu não é tenho história, Deus me livre. Fábio, quero ter conta uma lá história. antes da gente seguir pros filmes. Antes de ir pros Eu filmes, soube de uma vai. assombração que apareceu lá dia 3 de fevereiro de 1987. Ah, isso aí Ah, lá foi vai. Ela tá bem aqui na frente de você. Ah, palhaço. E ela olhando, eu já sabia, eu catei. Essa assombração aqui, então, apareceu na Beneficente Portuguesa. É bem assombrado lá também, querida, viu? Mas fala da Santa Casa, Mas- Fábio, que é amigo. famosíssimo. Bom, gente, a Santa Casa ela é um local assombrado, assim como vários hospitais, né? Muitas pessoas perderam a vida ali, né? E durante
muito tempo antes do início desse restauro, nós tivemos gravações de... Tem um termo que fala... de caçadores de assombrações dentro do prédio da Santa Casa. Isso. Tu acredita nesses equipamentos que detectam fantasmas? Eu acredito. Eu acho que de certa... Eu acredito, mas eu não sei porque eu acho que... Eu pode não se quero captar qualquer acreditar, tipo. né? Gente, eu acredito. Eu não eu quero acompanho o acreditar, KBC. né? O KBC, eu acompanho o KBC, que o Mas pessoal... Mas eu acho olha, que é babado. existe um outro detalhe que talvez muita gente Ao não vivo no saiba. Instagram, gente. É que o Estatuto das Santas Casas, ele vem lá de Portugal, né, Fábio Augusto? E no Estatuto das Santas Casas existe cuidar dos desamparados, né? Desde das crianças que eram abandonadas, que não tinham pais, até os idosos. Então, a Santa Casa, durante muito tempo, ela funcionou como um lugar, uma casa de repouso daqueles que eram associados. A Santa Casa tinha sócios mantenedores, né? Tanto a Beneficente quanto a Santa Casa tinham sócios mantenedores. Quem construiu a Santa Casa foi a comunidade e muita gente pagava mensalmente, né, para a Santa Casa para ter um lugar de abrigo na velhice. Então, há relatos de muitas pessoas, principalmente funcionários antigos que lá ficaram depois que houve a interrupção dos serviços, inclusive uma morava na casa da minha avó, dizendo que algumas daquelas pessoas que eram sócios mantenedores, que viveram lá até seus últimos dias, nunca saíram daquele espaço. Antes se achava que era alguma coisa dos pacientes que estavam ali naquele momento, mas quando se desocupou totalmente, é que as pessoas tiveram essa noção realmente de que a Santa Casa era a última morada espiritual dessas pessoas que viveram lá, que foram mantenedores e que tinham amor pela Santa Casa e viveram lá até seus últimos dias. Tu Certo, Fábio? tem algum caso, algum caso de lá da Santa Casa, assim, que a gente saiba agora? Conhecido Não, né? assim, Não muito, né? Dizem que o João Deixa eu Lúcio pensar. ainda... Dizem que o João João Lúcio deve Lúcio ser ainda é pesado. ouvido. E a enfermeira Josefina, né? Ainda são ouvidos pela Santa Casa. Gente, tá muito legal o nosso papo, mas lembrando de seguir a gente agora, a gente tá ao vivo no Instagram também, @Além do Crime Podcast, né? Continuem seguindo a gente Gente, também pra no quem YouTube do D24, comentem, compartilhem, ajuda a gente, sigam a gente no Instagram também, Pra né? quem Isso, galera. é jovem e tá fazendo um nó na cabeça, o João Lúcio é um hospital? Mas o Mas doutor João Lúcio era o diretor clínico da Santa Casa durante a vida dele toda, e a enfermeira Josefina, a enfermeira-chefe, tá? A gente agora parou rapidinho, a gente olhou pra trás, eu achei que tinha alguém olhando, se era o eu vi Tinoco. uma sombra, Era o eu vi uma Tinoco, sombra. a gente tá de notícia. É o Tinoco? Não. Eu só sei Não, que é o alguém seu tava Ca- olhando ali. É o seu Cassiano que Gente, veio aqui. agora... Dizem que no diário tem também. Ai, eu quero... Já acabou. Beijo, gente. Tá, voltando aqui rapidinho pra parte dos filmes. Sim. Danilo. Ai, credo. Vamos falar de filme. Danilo, assim, eu sempre escutei, eu não sou uma pessoa assim, totalmente aficionada por filmes de terror, mas eu tenho os meus preferidos, por exemplo, O Exorcista. Ah, tá aí, diretor. Tem a imagem do post do filme que eu separei, Porém, por favor. do Exorcista? Tem. Mentira! Eu botei Porém, os filmes, eu separei os filmes. Então, a gente sempre escuta muito as pessoas falam. Eu já vi vários documentários e já vi várias pessoas falando que o set de gravação do Exorcista era extremamente assombrado. Isso. E muitos dos atores tiveram problemas seríssimos. Inclusive, a própria atriz principal, a Linda Blair, teve problemas seríssimos por conta do filme. Me fala um pouco mais sobre isso, porque isso me encanta bastante, me chama bastante Sim, atenção. Assim, tem alguns filmes que trabalham com o que a gente fala com elementos sobrenaturais e satânicos, né? E o Exorcista, juntamente com o Poltergeist, que é um outro filme também que
teve muitas coisas de bastidores. Eu não tive né? rim pra assistir Portegás. Eu Portegás, assisti todos. Não tive rim, eu me mijei Isso. toda. E o Exorcista, ele tem várias histórias que contam, né, de questão de bastidores. Ator que morreu logo depois das filmagens, né? Pegou fogo, né, também. Pegou fogo, né? 7. Aí eles alegam, porque como era ligado vários ar-condicionados para gerar uma temperatura fria dentro do set, que isso gerou problemas elétricos, Um né? ambiente propício É, a uma possessão demoníaca. né? Ai, cruz Então eles credo. queriam deixar, vamos dizer assim, muito frio o quarto onde se passa parte do filme. Então isso gerou problema elétrico, mas tem gente que defende que escutava coisas estranhas, né? Porque é um filme que estava trabalhando com a ideia ali do demônio. Diretamente com aquela, né? com aquela possessão. E a gente teve outros problemas de bastidores, né? A própria Linda Blair, a atriz que era Ellen Bush, também ela teve um problema na costa, mas a gente tinha um diretor ali também que era um diretor meio... Eu já ia te perguntar isso. Que é o William Friedkin, que era um diretor meio que a gente chama FDP, né? Megalomaníaco, maluco, Então doidão. ele queria assustar, por exemplo, as atrizes, ele pegava uma daquelas pistolas, né? E dava um tiro perto do ouvido dela pra ela tomar um susto real. Pra ela estar no clima, pra No ela clima, realmente estar E, assustada. e ele, tem uma cena lá, não sei se vocês se lembram do Exorcista, que a personagem da mãe, ela voa. Lembro. Aham. Uhum. Né? A mãe No voa. quarto. Uhum. E ele fez essa cena e não contou pra atriz. Então, assim, quando ele puxou ela, né? Ela teve um problema na costa que seguiu a vida dela toda, né? Então tem esses bastidores também. Eu vou te perguntar isso aqui, se é verdade que ou volta, não. Né? É Mas ver- é um filme que muita gente diz que teve coisas amaldiçoadas. O Portengache é outro filme. O Exorcista, é verdade que ele botou um serial killer pra... Não era serial killer, mas era um assassino lá na época pra trabalhar no filme. Tem uma história dessa. Eu vi algum tem podcast uma falando. Caiu minha... Meu Deus, ele vai ter uma lesão na coluna, gente. Meu amor, ele já está se manifestando aqui. Não, Aí aí ele eu teve queria saber se é traumatismo verdade, porque ele é craniano, meio gente. doido, né? Diz que ele contratou pra fazer uma cena com a Reagan, né? Reagan, pra ela, um médico, alguma coisa assim. Que era um cara da pesada nos Estados Unidos. Na verdade, assim, muitas vezes o que acontece nos filmes é que você contrata algumas pessoas para trabalharem ali como figurantes, num papel mais secundários. E acabou que essa pessoa ela tinha um passado criminal. Mas até onde eu sei, não era um assassino, né? mas O me pessoal, fala, tô te o pessoal falando. diz que é assassino, né? Mas, Uhum. se eu não me engano, era roubo, alguma coisa do tipo que ele tinha, né? Mas o que é muito comum... Pobre. Nervosa. Ele vai aquela. sair andando. O que é muito comum nos filmes é você ter alguma pessoa ali que está trabalhando que tem alguma coisa meio estranha, né? Mas assim, são as lendas também que tem nos sets de filmagem, alguns filmes, né? Acho que o melhor exemplo por exemplo, que eu me lembro da lenda urbana era os Três Solteirões e um Bebê, que falava que tinha uma verdade. cena que aparecia um fantasma atrás da cortina, né? E a mãe, onde o apartamento foi feito, a mãe diz que o filho morreu lá, né? Que ela alugou aquele apartamento, né? Ui. E que aquela imagem era o filho dela aparecendo ali ao fundo. Mas é uma lenda que até hoje tem muita gente que para o filme naquela cena pra ver, né? Se realmente tem um vulto ali, né? Mas o diretor do filme uma vez falou que ali eles tinham esquecido Um totem, né? um totem, alguma coisa assim, contaram essa história aí. uma maquete ali, esqueceu. Mas tem gente que defende que é o próprio fantasma do filho da mulher que alugou, né? E é um filme de comédia, né? Então tem alguns filmes assim que trazem algumas coisas de terror, de bastidores, mas tem lendas realmente que acontecem de Sim. filmagem. O Exorcista é um Eu filme e o carregado Fábio por vamos isso. fazer um filme. E nós vamos nos hospedar no Bates Motel. Amigo, agora eu queria que tu comentasse, que eu tô aproveitando, temos Fala um do crítico Bates aqui. Motel. Não, Eu já ia falar do gente, meu tem o filme, Hereditário. Eu queria que ele comentasse uns filmes que todo mundo comenta hoje em dia, que se é bom, se não é mesmo, porque tem essa... Gente, eu sou uma pessoa meio assim, eu não gosto de filme. Não é que eu não gosto, eu não tenho paciência pra assistir filme recente, tu acredita? Não, mas não é tão acredito. recente, mas, por exemplo, tem A Bruxa, por exemplo, que eu queria que ele comentasse um pouco desses novos filmes, além A disso, tem os Freira. slashes, tem a Invocaverso, né, que fala, mas tem esses novos que são mais cultos, vamos dizer assim, Olha, mais Bruna. meio psicológicos. Já dá o Vai. filme de terror que eu adoro, assim, O Chamado, a versão O japonesa. Chamado. Que é a A original, versão né? japonesa é bem Ringo, pesado. Ringo, Isso, né? o que você acha? Eu sei até o nome do da Ringo? Eu criança gosto desse muito filme, assim do gente. horror asiático. Eu acho que o Ringo ele traz uma atmosfera e ele trabalha com essa questão do horror social. E assim, o que é mais interessante,
é um filme que da década de mais ou menos de 90 e que ele já traz um olhar, vamos dizer assim, dos japoneses para a questão da tecnologia, né? Que hoje a gente vê as redes virtuais, as redes sociais, o mundo virtual isolando as pessoas de conversar, de interagir com as pessoas. E o Ringu, ele trabalha, né? O Chamado, ele trabalha muito com essa ideia, né? De uma fita amaldiçoada, né? E ele traz a questão do fantasma para essa questão tecnológica. Naquela época, os VHS, né? As fitas VHS bombavam. Hoje é uma coisa na era do ultrapassada. DVD já, né? É, a pessoa usar uma fita VHS. Então assim, era a principal tecnologia pra gente assistir filme. Eu ia pra locadora, né? Alugava um monte de filme pra assistir. Tá entregando a tua idade, gata. A vida. Sei lá, A gente alugava filme no sábado. Eu gostei pra da tua entregar na camisa. segunda-feira. Isso mesmo. Olha, isso pra ele mesmo. não se sentir velho, assistiu o Rei Leão em VHS. Mas eu tô vendo Vocês a camisa querem se dele. sentir velhos, Gostei. amores? Tem os Eu vampiros, assisti- não tem eu os assisti- vampiros de John eu Carpenter? assisti- John Carpenter, o um Rei diretor Leão meu no favorito. cinema. Halloween. É do Halloween. Gosto demais. Eu Amo. assisti a Outro Pequena Mundo. Sereia no VHS. Olha os amor. outros da toda lá, a pequena Tá. sereia. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu assisti Vai. Fantasia no VHS, que é Não uma... conta. Ah! Ganhei de Tu- vocês não, tu aí, tem olha. Quantos anos tu tens? Tenho 44. Ah, então tá ótimo. Tá Tem maravilhoso. Não se pergunta a idade de uma dama. Claro. Por isso que você viu que eu nem Obrigada. perguntei pra você, Muito né? obrigada. Agora, aquela bem polêmica, né? Aquela... Não, mas eu gosto muito dele. Deus, o John Carpenter também, meu Deus. Mas tem uma polêmica hoje. Não que seja filme de terror, tá? Mas Sim. tem o Drácula de Bram Stoker, que pra mim é uma obra-prima. Eu do acho uma Coppola. obra-prima também, concordo. Mas diz que hoje em dia... Aquela já querendo fugir já quase do cinema. Eu vou te levar lá pro Cultura Pop pra conversar comigo sobre isso. Mas diz que esse novo filme dele não tá muito bom, né? Mas também não é de terror, não é nada não. o Megalópolis, né? Tem toda uma história também, né? Estreou. Eu tô doido pra assistir. Mas Ah. é um filme que tem gerado Divisão. divisões. Tem gente que adora, acha que é uma obra-prima, e outros estão falando que tá... Ah, então bem vou esperar tu decepcionante, assistir pra tu ir né? lá no meu outro programa Eu tô falar doido disso pra aí. assistir ele. A Bruna faz vários Vários programas. Não. Aí, bora falar de Slash, agora falou de Halloween, né? Halloween, Halloween do John Jason. Carpenter, né? Bota aí na tela, eu acho que tem agora dos Slashes, meu diretor, que tem todos os Slashes que são Fred, né? Tem que o Fred, tem o Fred, Jason. Que querendo ou Michael não Myers. saiu de... Eu espero que não saia de moda, mas essa geração Z já não gosta muito, eu acho, né? Ser mais a nossa Millennium pra cá, que tu acha Não, agora não. disso aí? Aí é uma coisa que eu acho interessante. Eu acho que os filmes de slash voltaram a crescer. Eu acho que tem um público novo que tá gostando dessa leva. Porque assim, o slash é um filme básico do básico do cinema de terror. Pipocão, né? pra assistir uma pipoca. É um assassino perseguindo jovens que querem fazer sexo, que estão usando drogas. Tem uma Tô questão... acampando. Estão acampando, né? Eu só Estão num queria local ser isolado. jovem. Eu vou falar. Estão num local isolado, né? Não é, gente? Olha aí o local isolado. E assim, o slash, Beira de lago. o que é que ele conquista? Porque o slash ele surgiu numa época que, final da década, metade da década de 70 e 80, que era uma forma de reprimir ali o comportamento dos hippies, né? Verdade. Então, assim, a questão da sexualidade, Da liberdade do uso ali, da né? liberdade, tudo isso. Então, Sexual e tal. os filmes do slash, eles trazem essa questão. O assassino, ele tá matando os jovens, estão fazendo sexo, estão usando drogas, estão sendo libertinos, né? Então, o assassino Na festa, é na uma farra. repressão Uma pessoa sexual. que não transava, É. que não usava Ou droga. melhor, além dele não transar, tinha alguns que tinham problemas, traumas sexuais. É verdade. Então é eram fato. muitos com traumas sexuais. Ou observava, por exemplo, tem uns filmes clássicos que o garoto observa a mãe transando com um amante. E o pai chega e mata. E aí ele Isso. carrega o Gera trauma, um o trauma trauma, e ele isso. vira o assassino anos depois, né? E sai matando amantes. Fazendo essa questão sexual, reprimindo isso, entendeu? Pessoas estão ali querendo uma relação sexual, Tem na utilizando cabeça drogas. deles aquela Massacre ideia da de ser Serra um Elétrica. justiceiro, Que nem né? é uma Serra Elétrica, né? Bruno Mas o tocou num massacre. ponto Eu amo o interessante. massacre da Serra Elétrica. O que é que você tá achando desses remakes de slashes que não estão indo muito bem, como esse recente do Massacre da Serra Elétrica? Eu acho que o primeiro remake foi bom, mas esse mais pra cá que não, né? O primeiro foi bom. É, o primeiro acho O primeiro que foi foi bom. 2000, né? Os É de 2000, 2006, isso. se eu não me engano, Foi 2004 bom, mas ou esses 2006. outros É. falaram mal, né? É. Eu vou ser sincero contigo. Conta. Eu acho que remakes são poucos, você conta nos dedos os bons remakes. Por exemplo, o do Ringu, eu acho o Chamado, a versão americana, inferior, mas ela é uma boa versão. É legal. né? É legal, ela vale a pena.
Mas tem outros remakes que são muito ruins, muito ruins. Então, assim, às vezes você pega um filme, um slash, por exemplo, da década de 80, que é ruim. Aí o cara vai refilmar, porque assim, eu sou a favor de você refilmar filmes que são ruins. Aquele slash da década de 80... Adoro, Danilo ruim. tem Eu pontos. acho que ele merece uma versão melhor. Boa, melhor, porque melhor. melhor. Gostei. Você Só que os merece caras fazem refilmar filme pior. que é ruim, porque assim, ou melhora, ou ele definitivamente é ruim. Não, gente, E acaba sendo uma bomba. É porque Consegue isso, ser pior, faz o antigo É verdade. ficar uma maravilha até, né? mas uma existe uma obra-prima. coisa que Hollywood, ela não investia muito nesses filmes, né? E alguns filmes de baixo orçamento foram um sucesso muito grande e merecem um remake com mais investimento. Nesses casos eu acho o remake válido. Mas em casos de filmes que já tiveram um bom investimento e tudo mais, eu acho que o remake nunca vai chegar ao ponto, a qualidade, a questão de surpresa do original, né? A gente, por exemplo, tem já que estamos falando do remake, por exemplo, tem muito remake que eles pegam. O americano é isso, o americano, eu acho que o diretor do Parasita, ele falou bem quando ele ganhou o Oscar. Eu amo esse filme. E ele na fala dele, que ele fala, vocês poderiam assistir filmes não ingleses, né? É. Porque o americano, ele não gosta de ler nada com legenda. Então, o que é que ele faz? Ele faz o remake, né? Dentro da linguagem dele. E esse remake pega obras asiáticas, obras francesas, obras italianas, e ele filma dentro de um formato americano clichê, que a gente diz genérico, entendeu? Tira toda aquela ambientação, que a gente tem alguns filmes, por exemplo, asiáticos, que tem uma ambientação muito boa, né? Você não precisa ter efeitos especiais para criar medo no Na verdade, espectador. o cinema asiático, ele tem uma ambientação muito boa. Tem uma ambientação O terror muito boa. asiático, ele tem uma ambientação muito boa, é muito bom mesmo. E assim, não é um recurso muito que eles têm, mas assim, o diretor sabe posicionar uma câmera para gerar um medo em você, porque às vezes você vê alguma coisa ali no fundo da imagem, Exato. entendeu? Então assim, não é recurso grande. Aí vai pro americano, ele joga um monte de efeitos especiais, acha que o sangue jorrando, né? É uma coisa que assusta o pessoal. Eu até gosto quando é aquele artesanal que a gente tinha na década de 80, né? O próprio efeito, o próprio maquiador, a gente tem o Tom Savini, que é para mim um dos grandes pessoas que trabalharam com efeitos especiais, fez Sexta-feira 13, fez Despertar dos Mortos. Ele fazia a própria cabeça que ele ia decapitar, ele criava igual a do ator, né? E fazia um efeito especial ali de trucagem, que era excelente. Hoje os efeitos especiais é você jogar no computador lá. É, com a cabeça totalmente gráfico. Eu vi muito do Sexta-feira 13, é bem legal ele fazendo, né? O ali. primeiro Sexta-feira 13, que é aquele sangue jorrando, o personagem do Kevin Bacon, que tem assim o pescoço cortado debaixo da cama, a faca Esse aí que eu atravessando. tava lembrando agora na minha cabeça. É uma criação ali que ele faz todo um processo, ele fica debaixo da cama, ele gera o líquido do sangue, entendeu? Várias Aí horas ele ali. várias horas. Eu vi isso aí. Hoje é só você chegar no computador e criar aquela imagem. Então acho que o filme vai perdendo um pouco o efeito, e o americano tem muito isso no remake. Acha que colocar muito efeito especial é que vai assustar. É lógico, tem público que gosta muito dos efeitos especiais. Eu sou daquele que eu gosto daquela coisa que é mais da truncagem, que é feita, que você nota, pô, parece real isso, né? Tem um filme que pra mim, do Tom Savini, que ele faz a maquiagem, Qual é? Chamas da Vingança, né? Sim, sim. Que é um filme de uma jangada lá, que o assassino ataca dentro de uma jangada, os caras no meio do rio. E é uma cena assim que dura acho que uns 15 segundos, mas tem uma violência tão forte, e é o trabalho do efeito especial e do diretor ali, né? Então são esses filmes assim que eu acho que valem muito a pena. Por exemplo, se a gente for puxar aí, pra mim, as bíblias do cinema de terror. Vai. Exorcista, Sim. Massacre da Serra Eu Elétrica, amo. os filmes do nosso querido finado José Mojica Marins, Zé do Caixão, né? A Nosso Meia-Noite pai. Levarei a sua alma, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, Nossa Senhora. Olhos Isso Sem não é da Rosto, minha A cara da época, Dani gente. Nicole, morre Desculpa. daqui. Olhos Sem Rosto, o próprio Psicose, né? Então a gente tem uns filmes ali que eu acho que assim, é obrigatório. É. Eu muitas vezes quando eu falo com o pessoal mais novo, que por exemplo, eu gostei do Hereditário, eu gostei da Bruxa, eu gosto desses filmes, são muito bons.
Mas esses filmes, eles trazem um pouco do horror. Da galera de trás. De trás. Então eu falo, É se isso você mesmo. gostou, Assiste esse outro. confere, né? É isso mesmo. Então, assim, tem alguns filmes que eu acho que, assim, é primordial pra quem gosta de um terror, assim, de você ver na cartilha. Tem muito, assim, terror espanhol, terror italiano, Suspiria, do Dario Argento. Eu já ia te dizer isso, eu amo É. esse filme. E teve um remake também muito bom. O remake também é muito bom também. É Eu muito gosto, bom, que gosto é feito do pelo original e Luca gosto do remake. Guadagnino. Amo, Então, sobre assim, bruxas também, de amiga, tu vai bruxas, gostar. né? É Aquela, um filme, né? assim, que tem uma atmosfera, Eu tô umas começando, cores. eu tô começando a me cores, sentir os efeitos. aquela cena dos espelhos ali no início. Eu já quero Eu amo, só pra virar um Então, assim, cinéfilo de terror. São os filmes assim que é Suspiria. fora do circuito americano, como eu te falei, tem o Zé do Caixão, às vezes eu escuto muito o pessoal falando, pô, mas Zé do Caixão é trash, porque ele apresentava aquele programa na Rede Bandeirante, então só apresentava filme trash. Então acha que o Zé do O povo não Caixão... levava tão a sério por causa disso, não é? Só que você vai assistir os filmes do Zé do Caixão, os filmes do Zé do Caixão, ele traz revoluções, críticas sociais muito pesadas. É verdade. Né? E uma vez eu tava conversando com um americano, cara, lá nos Estados Unidos, Zé do Caixão é um Ícone, deus. Pra é. algumas pessoas Pra lá, quem gosta de terror, quem gosta de terror, pô, eles falam, pô, você conhece os filmes do Zé do Caixão? Pô, Brasil. Toda vez que falo em terror, eu converso com alguém de fora, pô, é o É Zé verdade. do Caixão, cara. Pô, é o pai. Coffin Joe, que eles chamam lá, e é muito famoso. E os filmes dele, né, são filmes sensacionais, porque muita gente viu o programa dele na Bandeirante. e já achava- associa, né? Que não é trash, não, mas o filme dele tem coisas muito pesadas, entendeu? Ele verdade. tocava em certos tabus que eram muito fortes. A Bandeirantes tinha uma seção de filmes de terror e às vezes filmes nacionais que são subvalorizados, né? Concordo. Na verdade, eu me lembro um que não sei se pode ser definido de terror, mas era assustador, que era Joelma 23º andar. Que é do não é hotel, né? Do edifício. edifício. Que inclusive eu vou dar spoiler aqui. Eu filmei pro Além do Crime Tô esperando Lá esses vídeos. do edifício Joelma, Mona. tá? Ei, Ela vem Mona. cobrando, Que tô mudou esperando. de nome, mas que é a pessoa que conhece a Que história. é um documentário muito famoso, Sim. né? Na verdade, ele Dessa era um história. filme com a Beth Goulart, onde existia a Valquimar, que era uma das pessoas que acabou falecendo lá, tinha voltado para contar a história, né, através o Chico Xavier psicografou, né, essa história. E o filme foi feito, a Beth Goulart é uma excelente atriz, tá perfeita naquele papel, e o filme foi feito com qualidade hollywoodiana. E esse filme é um filme subvalorizado, né? Existiam outros filmes, né, nacionais, terror dessa época, né, que sinceramente, eu não sei onde foram parar. Você encontra algumas produções dessas pelo YouTube perdida, mas com aquela gravação ainda de VHS, que não E tá uma aquela imagem boa, qualidade, que não é muito boa, mas tem alguns que estão remasterizados, que são muito bons. Por exemplo, a Boca do Lixo, que é uma Isso. produtora muito famosa. Gente, só um minuto. Desculpa te cortar. Eu acho que o Brasil viveu um problema, porque durante um longo período, o cinema brasileiro era rotulado a pornô chanchada, né? E aí várias produções de excelente qualidade foram pouco valorizadas porque o brasileiro não dava valor ao seu próprio filme, né? Tanto é que o Zé do Caixão acaba tendo mais sucesso fora daqui do que aqui. Conta um pouco pra gente, Danilo. Então, a Boca do Lixo, por exemplo, ela ficou muito famosa por essa questão dos filmes meio pornográficos, pornô chanchado. Tem pornô chanchada que é boa, tem pornô chanchada que é ruim, né? Assim como a gente tem filmes de terror americano que são bons e outros são ruins. Mas a Boca do Lixo, ela produziu alguns filmes de terror que são muito interessantes, né? A gente tinha diretores como Jean Garret, Jair Correia, o próprio Ivan Cardoso, que é um cara que pegou o terror, misturou com o terri, Sim. com aquela parte mais de humor, né? As Sete Vampiras é um filme dele muito famoso. Então, assim, a Boca do Lixo produziu uns filmes de terror
que você pega alguns livros americanos, eles elogiam, porque assim, eram filmagens muito bem feitas. Tinha uns filmes assim de fantasma, né? Que eram sensacionais, né? Ele estava contando aqui as histórias das mulheres, né? Que chegavam, o bonde chegava lá no final e encontrava mulheres brancas para entrar dentro do cemitério, Então, que é uma coisa da sereia. Então, né? eu E acho, tinha uns filmes eu brasileiros acho que falavam sobre esses isso. filmes, esses mereciam um remake. Porque esses filmes estão perdidos, porque o cinema nacional era comparado a um cinema de baixa qualidade e o que não é verdade. Existia porno chanchada que era o que dava dinheiro. Sim. Mas as produtoras faziam coisa muito boa também, né? E eles, assim, eram pessoas que faziam filmes assim, 3, 4, 5 dias, por causa do orçamento muito pequeno. Sim. E eram filmes com qualidade, né? Ó. Então, assim, quando você vai ver A Boca do Lixo, tem filmes de terror muito bem produzidos. E além terror do Zé do Caixão. brasileiro, com as nossas crianças, com os lugares que são assustadores para o brasileiro, né? E simplesmente o brasileiro não valorizou, eles têm mais valor E fora uma daqui. coisa assim, Bruna e Patrícia, a gente está produzindo vários filmes nacionais no gênero de terror. Por exemplo, se você abrir na Netflix, tem Um Abraço da Mãe. Uhum. Tem É um o da Marjorie, né? É, Que tá da com a Marjorie Marjorie. As Boas Maneiras que ela também Isso. fez alguns anos atrás. É um filme de terror também, entendeu? Tem O saído Lobo Atrás da Porta. tem elementos de terror ali. Que ele True é rotulado crime. como suspense, mas ele é um filme com muitos recursos de terror, sobretudo nas cenas do aborto forçado, Sim. nas cenas do assassinato. Esse Tem um filme elemento de terror psicológico que a gente chama, É, entendeu? é. E ele explora essa natureza também meio perversa da mãe. Estreou, por exemplo, essa semana O Continente. O Continente é um filme que tem elementos de terror. Por exemplo, a gente tá falando e a dos causos. Substância também. É um filme de terror. É. É um filme de Né? terror. O que você acha da Substância? A Substância ainda Mas, está em cartaz. mas antes Tá. dele, eu queria que ele completasse o que ele estava falando, justamente da parte do Brasil, que tu falou do continente, eu queria que O essa Continente é um filme nacional que tem elementos de terror e Uhum. trabalha com a questão da violência. Estreou essa semana, tá parte... no Aonde? cinema. No cinema. Tá no cinema, tá no Cine Casarão e eu acho que também tá no Milênio. Quem é o passando- diretor? Agora Lembra? me fugiu o nome, tá? É um diretor novo, eu acho que não sei se é o primeiro ou o segundo filme dele, né? Depois eu posso dar uma olhada aqui, me fugiu o nome dele. Mas assim, o terror nacional está sendo bem produzido. Tem os filmes que estão aparecendo nos cinemas que às vezes passa batido pela gente, mas que trazem, por exemplo, até próprias lendas urbanas. Ele estava falando de algumas Eu lendas. adoro. Tem uma Noite Amarela, que é do Nordeste esse filme, acho que é de Fortaleza, se eu não me engano. E o pessoal de Fortaleza produz muito também, Produz né? muito, né? E é um filme que trabalha com umas questões de lenda urbana, que é muito interessante. Tem o Rodrigo Aragão, que é um diretor que ele fez uma trilogia de zumbis no Mangue, né? E são filmes com efeitos especiais sensacionais, né? E é um diretor que trabalha com cinema fantástico. Que a gente diz fantástico é o quê? Sobrenatural, mortos-vivos, vampiros, né? E ele Só pegou... coisa legal. E ele pega... Chega a os Tia Nicole e ficou mortos-vivos quietinha ali. e ele mostra os mortos-vivos surgindo no mangue, né, nordestino, porque foi contaminado, aí gerou os mortos-vivos. Ele faz uma trilogia. Então, assim, tem diretores trabalhando muito com essa questão do terror fantástico Legal. e com bons efeitos especiais, produções muito boas. E às vezes isso está ali no nosso meio e a gente não percebe, acha que terror nacional não está sendo produzido. E E tem tá. bastante filmes saindo de terror nacional cada vez mais. E com essa fala, galera, infelizmente a gente já está chegando ao fim, mas ainda não é o fim total, mas já tô logo anunciando que Tá. falta pouco, Eu né? quero fazer meu jabá, É, ainda não fiz o jabá. mas gente. antes eu preciso fazer um jabá. Eu queria fazer um comentário sobre filme, só pra concluir. Existe um filme de terror que também eu comprei. Mais perto, Tri, do Eu microfone. comprei em VHS e eu acho que esse é um filme necessário e instrutivo para toda a adolescente. O filme se chama Fear, Medo. É um filme sobre o terror. Ele é um filme de terror, mas é sobre a manipulação de um namorado em uma adolescente. Com o Mark Wahlberg e com a Reese Witherspoon. É de 90 esse filme. É. É. Gente, esse filme é um filme extremamente necessário para quem tem
filha adolescente. Que fala sobre relacionamento abusivo, né? De certa forma. Sim, Tóxico, mas né? tem muita cena de terror hard. Eu vi esse filme no cinema. Ó. Pois é. E, gente, assim, de verdade, hoje foi muito especial esse nosso bate-papo, muito mesmo. Mas agora eu vou abrir o momento pra agradecer, principalmente o pessoal aqui do Sebo. Não, mas antes eu vou pedir pra Titia Nicole fala fazer. do sebo. É que eu vou colar aqui o Fala nome do do Sebo. sebo. É Tesouro Perdido, se eu não me engano, mas eu vou colar agora, então eu vou deixar a palavra enquanto contigo. isso, eu vou fazer aqui. É que eu o preciso meu jabá, agradecer. tá, Ah. gente? Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. Obrigada por me receber, tá? Eu sei que é uma Ai. tarefa um tanto quanto difícil. Olha. Mas o que eu quero falar é que o Halloween chegou e agora eu vou fazer o jabá. Jabá! Lá da Augusta House, a boate onde eu trabalho. Sim, nós temos uma festa tradicionalíssima de Halloween. Show. E, na verdade, a gente vai ter uma seguida da outra. Teremos o Halloween Pop Fantasy com R$2.000 em prêmios. Num concurso de fantasias, R$2.000 divididos entre primeiro, segundo, terceiro lugar. Os ingressos estão à venda em simpla.com/Augusta House, mas nós também estaremos vendendo ingressos na bilheteria, isso no dia 1º, amanhã, às 23 horas, a gente já vai estar com as portas abertas. A família Adams estará esperando vocês. Estarei de Mortícia. Ai, que chique! E no Pensava dia... que você ia ser Vandinha. Eu pensei em ser o tio Chico. Chico. Só que a gente vai na zona de conforto, né, amor? Não dá. E no dia 2 a gente também vai ter Insana Halloween com o tema The Phantom of the Opera. Ai, que lindo! Sim, vai ser uma Fantasia da festa ópera. incrível, Ai. uma iluminação maravilhosa, som Christine! incrível. Teremos 2 atrações nacionais e teremos também os nossos DJs residentes arrasando no Tribal House, música eletrônica até de manhã. Ingressos também à venda no simpla.com/Augusta House. E também estaremos vendendo na bilheteria. Um beijo pro Leonardo Vasconcelos, um beijo pro Tavares, um beijo pro Junho, um beijo pra vocês. Augusta House, patrocina a gente. Patrocina. Não, obrigada, viu? Obrigada. Já foi muito importante sua participação hoje. Nada, Quero eu que agradeço, sempre, quando Bruna. puder, a gente vai te Vamos, trazer. eu gostei, mas eu não quero mais falar de Fazer terror, os não. especiais. Agora, eu quero agradecer de verdade ao Sebo Tesouro Perdido da Juliane, que eu consegui encontrar essas raridades que vocês viram aí, né, na TV, aí no nosso YouTube, ó. Tudo lá nesse sebo, Tesouro Perdido, tá, gente? Acessa lá no Instagram, que tem essas coisinhas lindas aqui de terror e outras cositas mais. Então, só vocês buscarem no Instagram, Tesouro Perdido. Eu posso levar esse dedo? Não. É que me falta um, eu achei interessante. Que horror. Sebo Tesouro Perdido pode nos contratar para fazer o merchan, porque E- nós temos aqui o maior especialista em sebos do estado do Amazonas. Aí eu quero nosso agradecer. querido Fábio Augusto. Fábio, obrigada por ter vindo, mesmo chegando atrasada, que ela veio brigando, né? Olha! Valeu a pena, né? Olha! Cintia feia. Toma, pega logo o teu. Toma tua merenda. E Obrigado. quero que venha mais sempre, tu sabe, né? Que a gente sempre te chama, que é atriz, ainda mais quando pra vir aqui fazer o show de contar histórias, casos, etc. Obrigada. Gente, muito obrigado para quem quiser conhecer mais a história de Manaus e principalmente durante essa semana dos cemitérios, né? E desses causos, acessem o blog História Inteligente através do @historiainteligente_ no Instagram, no @história.inteligente no TikTok e no Arrasou. História Inteligente no Facebook. Muito obrigada. E agora, com vocês, o nosso querido Danilo. Obrigado, primeira vez ter o Danilo aqui. Igual a Primeira Tia Nicole, vez. primeira vez, né? Danilo já Finalmente tá conheci. convidadíssimo. Espero participar de outros. Por né? favor. Eu gosto muito dessa troca de tipo roda de conversa. É, isso bate-papo, mesmo. Aqui né? é assim. Danilo já tá convidadíssimo pro meu programa de entrevista, onde E ele vai antes ter pro meu. uma hora só pra ele. Não, Que não bom. vem, não. Antes ele já O vai na meu é quarta-feira no segunda, meu, que é quarta-feira é o cultura. teu. E Pode me convidar. Eu gosto, assim como eu falei, Briguem dessa roda. fora do ar, por favor. Eu gosto dessa roda de conversa e, assim, tem uma visão que o crítico é muito sério. É, muito, temos né? essa visão Que mesmo, é muito bacana. intelectual. Não, quando a Se é assim, eu não- quando eu a Bruna desconheço. falou, ai, vai ter um crítico Crítico de de cinema. cinema. É. Eu digo, mas eu É o posso senso entrar com a comum. parte artística, a parte humorística, Sim. né? Pra quebrar um pouco o gelo, aí chega aqui, é mais despirocado. Olha, ainda bem que ela falou, porque quando me disseram que vinha um crítico, Olha. pronto, se eu falar que assisto Branquela... Aí tu imagina a maravilha, um historiador, um crítico de cinema, uma drag queen. É um combo maravilhoso. Ah, mas foi muito legal. Você gostou? Sim, adorei, né? Prazer conhecer aqui todos vocês, agradecer o convite, né? Acho que falar de cinema de uma forma geral, eu gosto de cinema de ação, cinema tosco também, Tosco às também. vezes é bom, né? A gente não- precisa eu não Tudo tenho é bom, preconceito, né? eu não tenho Cinema preconceito. é Cada bom, um gente. tem o seu gosto, eu acho Verdade. que
quando a gente gosta de cinema, tem que respeitar o gosto do outro, né? Então eu agradeço o convite, né? Lembrando que o Cine7, né, para quem quiser conhecer, não conhece, é só acessar nossas redes sociais, é o www.cine7.com.br. A gente tem feito coberturas de Cannes recentemente. Verdade, Camilinha, né, foi pra lá. Foi lá, a Camila foi lá, cobriu Cannes. O Festival de São Paulo, a Camila tá lá cobrindo, né? Então a gente tem, até o Festival de Londres, a gente tem lá o Lucas Pichilli cobrindo e trazendo as novidades de filmes. Por exemplo, o filme do Scorsese, ano passado, que foi lançado, ele assistiu lá primeiro e já tinha uma crítica lá no site, né? E a gente também faz podcast, né? Quem sabe, de repente, convidar vocês para discutir algum tema voltado do Caio, crime, não me chamar e chamar a atriz. De crime, alguma coisa assim, né? Eu nem vou, porque, olha só, já tá falando, não me chamar e chamar... Primeiro ela, sempre. Sempre primeiro ela, tá? Olha, eu vou meter o dedo aqui na conversa de vocês, tá? Meninas, não briguem. Que ciúme é esse agora? Sem ciúme nenhum. Mas quero agradecer o Cine7, porque o Caio, na hora eu liguei, Caio, quem fala de cinema de terror? Porque eu preciso de alguém top que fale. Na hora ele deu contato. Isso. Que foi muito bom. E a gente tem um especial terror que vai estar saindo agora dos podcasts, agora início de novembro, que a gente vai estar falando sobre o tema mesmo de terror, assuntos, por exemplo. Vai sair um novo filme de Drácula, que é o Nosferatu. A gente vai estar analisando os outros filmes de Drácula, fazendo uma análise. Tem um Terrific que saiu agora essa semana no cinema do Palhaço Arte, né? Do Arte. Isso. Também vai ter um podcast que a gente vai estar discutindo os filmes dentro da saga, o novo filme. Então, assim, a gente vai estar fazendo um podcast de terror para discutir. Ontem a gente já teve uma sessão lá no Casanão com 2 filmes de terror, Massacre da Serra Elétrica e o Audition, que é um filme japonês, bem pesado também, né? Então teve um público bom, encheu, e a gente depois fez um debate. Então é sempre um prazer aqui debater com vocês, né? Espero contar com essa equipe de novo, esse grupo aqui, pra gente trocando algumas figurinhas, que é muito bom. E eu soube que vai sair um livro, né? Do Cine7, pela Valer. Segundo livro. É, o segundo livro. Segundo livro do Cine7, né? Então é só acessar as redes sociais. Se quiser discutir filme comigo, minhas redes é sempre de filme. Eu sempre posto todo filme que eu assisto, eu coloco lá no meu Facebook, no meu Instagram. Vou esperar a tua crítica do E do Letterboxd, né? Que a Letterboxd é as redes sociais para quem gosta de filmes. Se quiser discutir filme com ele, por favor, tenha embasamento. Não precisa não. Não precisa não. Precisa. Amor, precisa. Não, precisa não. Discutir filme de qualquer forma é muito bom. Então é só procurar Danilo Areosa nas redes sociais que eu tô lá. Meu medo é discutir filme com ele olhar pra mim e dizer: respeito o seu posicionamento, mas é um posicionamento bom. Não, acho que ele não faz isso não. Tem cara não, Danilo. Não, mas ele tem cara de quem julga. Tem cara de quem ensina. Ele julga, acho que eu acho que o diálogo é a melhor coisa. Então, Patrícia e Bruna, muito obrigado pelo convite. Poxa, eu tô muito feliz, foi muito feliz. Bacana participar. Trícia, lembra aí da reprise de domingo pra galera assistir, pra quem perdeu hoje. Então, olha só. O nosso programa, ele a partir de amanhã está no Spotify. E todas as semanas a gente está aqui às 8 da noite, horário Manaus, pelo canal 27.1 aberto ou 78net. E também a gente está no YouTube. No domingo, todos os domingos, temos reprises às 8 da noite, também no canal 27.1 e 78net. Lembrando aqui que quem quiser contratar, todas as escolas que quiserem contratar os serviços do historiador Fábio Augusto, podem entrar em contato com História Inteligente. A questão dos cemitérios também, né? Nesse mês que é o mês dos finados, né? Quem quiser contratar os serviços de apresentadora hostess da Titia Nicole. Jabá! E aqui nós temos a referência em cinema aqui na nossa cidade, que é o nosso querido Danilo Areosa, esse nome mesmo, o nome do nosso ex-governador, né? Uma família tradicionalíssima daqui. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer Bruna, Nicole, Fábio
E Danilo e Bruna, com você para encerrar esse nosso Gente, esse bate-papo foi demais. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Vou fazer vários cortes essa Agora, semana. Bruna! Até a próxima. Bruna, Eu não vou dizer o spoiler da semana que vem, não vai Bruna, ter, depois eu a gente só quero conta. falar uma coisa. Já Fala. que você meio que jogou assim um pouquinho de ciúme, eu quero te dizer que Nicole, É sua, não, apesar de, digamos assim, estar na minha folha de pagamento, ela nunca me deu uma entrevista. Nunca Ó, se sabia! voltou Não pra mim. acredito. E olha como você tem moral. Ô, gente, sabia, com esse gente. cheio de amor aqui, a gente deseja tudo de bom. Bom Halloween pra vocês e até a Bom próxima finados quinta. pra você. Tchau. Pra tchau, vocês tchau. que estão vivos, bom Halloween. Pra que vocês que não estão confinados. Bom finado.